Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceri Lopes. Olá, Sara Raquel. E hoje, segunda-feira, dia 5 de maio de 2025, vamos iniciar os nossos destaques do dia pelo Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é para o governo Lula. Ministério do Trabalho quintuplica verba e contrata ONGs ligadas a sindicatos e entidade investigada. Os convênios saltam para 132 milhões de reais e beneficiam organizações sob suspeita. Pasta diz que aumento se deve à retomada de políticas. Emendas parlamentares chegam ao exterior e pagam até ONU e psicólogos nos Estados Unidos. E lei de responsabilidade fiscal faz 25 anos desafiada por lógica eleitoral nos gastos públicos. E sobre o conclave, veja as questões sensíveis que podem definir quem será eleito próximo Papa. E neste carrossel de imagens, temos também sobre este mesmo assunto, a sucessão do Papa. Candidato a liderar a Igreja Católica, o cardeal italiano chamado Pier Battista, patriarca de Jerusalém, propôs ser refém do Hamas para libertar as crianças. E outro postulante a pontífice, o sueco Anders, é opção para dar continuidade a pautas caras a Francisco, como a defesa do ambiente e de migrantes. Temos também aqui sobre um outro assunto, o gênio nos trópicos. Há 100 anos, Einstein visitava o Brasil com um olhar condescendente e maravilhado. Físico também passou por Argentina e Uruguai em viagem pela América do Sul. E sobre cinema, indústria cinematográfica está morrendo, diz Trump ao tarifar filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Estados Unidos anunciam modernização e reabertura da prisão de Alcatraz. Investimentos que têm isenção de imposto de renda nem sempre valem a pena e entendo os fatores para analisar. E a entrevista desta segunda-feira do Folha de São Paulo, precisamos parar de idolatrar os ricos, afirma herdeira da Disney, que vem ao Brasil para evento. Abigail defende taxação de grandes fortunas e critica as condições de trabalho na empresa. E o Folha de São Paulo também nos traz aqui um destaque para artes plásticas. Bienal voltada à arte islâmica na Arábia Saudita dribla, censura e registra uma forte carga política. Evento marca esforço do país para ampliar o soft power, com visões além do autoritarismo. Também temos mais outro destaque para o governo Trump. Embaixada confirma a visita ao Brasil de chefe das sanções de Trump para discutir segurança. Eduardo Bolsonaro havia dito que punição a Moraes seria debatida, o que Estados Unidos não citam. Cotada para assumir ministério, diz que deve tomar posse nesta segunda e o governo não confirma. Ex-ministro do Desenvolvimento Social pode ser nova responsável pela pasta das mulheres. E para a previsão do tempo, semana em São Paulo começa sem chuva, com tempo aberto e máxima podendo chegar a 27 graus Celsius. Aumento nas temperaturas deve ser lento, após a mínima possível de 13 graus Celsius, aponta INMET. E na seção Pare para Ler desta segunda do Folha de São Paulo, saiba o que avaliar ao escolher a cadeirinha infantil do seu carro. Não é só a segurança que você deve levar em conta, há também aspectos como facilidade de limpeza, e texto indica o que é preciso saber. E nos especiais de hoje, Casa Folha vai ter cursos com o escritor Rui Castro, imortal da ABL, e o oncologista Paulo Ruff. E no caderno Todas, longa indiano Sempre Garotas retrata a rivalidade entre mãe e filha com sensibilidade e nuance. E ainda neste mesmo caderno sobre violência, polícia encontra carro de professora morta em São Paulo.
Já para o caderno de economia, grupo defende ativista alvo de processo por críticas ao Ministério Público Federal em caso sobre a mina de Braskem. Tragédia ambiental aconteceu em Maceió. Órgão acusa Alexandre Sampaio de calúnia. E ainda neste mesmo caderno sobre economia, leilões de imóveis disparam no pós-pandemia. Caixa tem alternativas em várias cidades com lances iniciais de R$ 27,8 mil a R$ 1,2 milhão de reais. E sobre feriados, conheça os próximos feriados nacionais e pontos facultativos. Corpus Christi e Dia da Consciência Negra ainda podem render descanso prolongado. E na área da política temos 2 destaques. O primeiro, Judiciário expande defesa por meio de gravação de vídeo e OAB e outras entidades reagem. Julgamentos durante a pandemia e de réus do 8 de janeiro deram visibilidade ao modelo. Rivais em pleito do PT lançarão suas candidaturas a presidente do partido no dia 13 de maio. Edinho Silva realiza evento na sede da sigla em Brasília e Washington Quaquá, no Rio de Janeiro. E no Guia Folha de hoje, São Paulo ganha 2 sorveterias e veja novidades gastronômicas na cidade. Roteiro da semana na capital paulista inclui ainda festivais de carnes e frutos do mar e também de sopas. E na newsletters da Folha, saiba o que é burnout, estado prolongado de tédio no trabalho, e veja também as causas e as consequências dessa condição. E ainda a chamada de capa de hoje, como lidar com o luto inesperado que surge nas transições da vida. E no cotidiano temos aqui um caso de violência. CACs deixam de recadastrar 7.600 armas de uso restrito e governo prepara munição. E projeto propõe intervalo bíblico nas escolas de São Paulo. E conheça a Pequena África, que fica na região portuária do Rio de Janeiro. A zona concentra história, cultura, música, religiosidade e gastronomia do continente. Já para a editoria internacional do Folha de São Paulo, alunos de Harvard recusam estágio no Brasil por medo de não poderem voltar aos Estados Unidos. ONG que atua na gestão pública com dados terá de recrutar estudantes remotamente. E no Peru, 13 mineiros são encontrados mortos na província de Patás, em meio à corrida de ouro. Garimpeiros teriam sequestrado empregados de uma das principais mineradoras do país. Já no caderno de ciência, proposta de Trump corta orçamento da NASA para 2026 em 25%. E o foco principal é corrida para Lua e Marte. Empreendimentos científicos perderão 50%. Já no caderno de saúde, médico me deram 3 meses de vida, mas passaram-se 40 anos, diz ativista portador de HIV. Jonathan Blake recebeu o diagnóstico tão cedo que foi nomeado paciente L1 no hospital. E por último, o Folha de São Paulo nos traz 3 chamadas para o caderno de cultura. A primeira é sobre moda. Dandy Negro, que será o tema do Met Gala desta noite, subverte a moda para homens há séculos. E o segundo destaque está para rock. Festival Bangers Open Air, em São Paulo, expõe transição na galeria dos maiorais do metal. E por último, no Multitela, a atriz Paula Oliveira no Roda Viva e documentário sobre o Titanic, o que assistir nesta segunda-feira, dia 5 de maio. Agora, Oceli, o que nós temos de novidade na capa do jornal O Estado de São Paulo? O Estadão, Sara e internautas, traz como uma foto em destaque uma reforma num dos prédios ícones do centro de São Paulo, o edifício São João. É esse aqui, onde funciona o Banco do Brasil. Um arranha-céu discreto ganha novos ares. Troca de pastilhas é parte da recuperação do edifício São João, no centro paulistano. Menos famoso que os prédios vizinhos, o Altino Arantes e o Martinelli,
O prédio do Banco do Brasil foi inaugurado nos anos 50, com 150 metros de altura. Teve o Empire State como referência. É chamada de capa do Estadão a matéria num caderno de economia e negócios, chamando a atenção para as contas públicas, previdência social, perfil de jovens e alta de idosos põe modelo de previdência em xeque. Mudança nas preferências de trabalho da geração Z. População de apps, de aplicativos e envelhecimento indicam necessidade de nova reforma no sistema de aposentadoria do Brasil. Na área internacional, é uma matéria falando que Donald Trump descarta um terceiro mandato, até porque a Constituição dos Estados Unidos não permite, e ele indica o atual vice dele, o Vance, e Rubio como sucessores. Após insinuar que tentaria ficar na Casa Branca, o republicano Donald Trump cita o vice e o secretário de Estado como alternativas. Mas a manchete de hoje do Estadão é sobre a sucessão no Vaticano. O sucessor do Papa Francisco. Dossiê sobre papáveis expõe tentativas de influenciar cardeais em conclave. Conclave que começa depois de amanhã, dia 7, quarta-feira. Diz assim o texto da manchete. Às vésperas do conclave que definirá o sucessor de Francisco, um dossiê foi enviado aos cardeais com uma lista de 20 possíveis papáveis, informa o correspondente do Estadão em Roma, o Marcelo Godoy. O material de alta qualidade de impressão na definição de um cardeal trazia perfis dos nomes mais expostos e tinha como objetivo influenciar o grupo que entrará depois de amanhã, quarta-feira, na Capela Sistina para eleger o futuro pontífice. Segundo um cardeal brasileiro, tentativas de interferir no processo do conclave não vêm apenas de fora da igreja e partem tanto de núcleos conservadores quanto progressistas de dentro da própria igreja. Outra matéria secundária sobre o mesmo assunto é uma informação dizendo sobre a brasileira que foi chamada pelo Papa Francisco para repensar a igreja. Exército de robôs arma da China no embate com os Estados Unidos. No caderno C2, que é o caderno de cultura do Estadão, a matéria de destaque de página é sobre o filme que estreou nas salas de cinema do Brasil. É chamado Homem com H. É uma cinebiografia do Ney Matogrosso. Inspiração de Homem com H, o cantor Ney Matogrosso gostou. Representado pelo ator Jesuíta Barbosa, aqui a foto ao lado, Ney Matogrosso resume a sua reação ao ver o filme do diretor Esmir Filho. Ele diz: cambaleei. Estadão analisa. Lady Gaga, a cantora Lady Gaga, desbanca a cantora Madonna ao cantar
e dançar seu caos. É uma análise sobre o show que aconteceu sábado à noite lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, onde mais de 2 milhões e 100 mil é a estimativa tanto da Polícia Militar do Rio de Janeiro quanto dos organizadores do evento. Público de mais de 2 milhões de pessoas. Governadores candidatos à reeleição. Próximo ano nós temos eleição para presidente, para governador, 2 vagas de senador, deputado federal e deputado estadual e governador. Metade dos estados brasileiros deverá ter vices no comando da gestão, porque os governadores vão tentar a reeleição. Após cirurgia no intestino, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe alta do hospital depois de 3 semanas internado. Por último, após denúncia anônima, a polícia evita ataque à bomba em show de Lady Gaga, no Rio de Janeiro. O grupo de ódio foi rastreado e preso. Envolvidos no plano de atentado, recrutavam participantes, incluindo adolescentes, isso tudo através das redes, da internet. Sara, o que é que nós temos de novidade na capa do jornal O Globo? Bom, Celina, no alto da capa temos aqui um destaque para esportes. Lei do ex. Gabigol marca nos acréscimos e Cruzeiro derrota o Flamengo no Mineirão. E a manchete de hoje do jornal O Globo é para a política, gargalos do orçamento. Emendas sem destino definido sobem 900% e chegam a 10 bilhões de reais. Deputados multiplicam repasses para ministérios sem especificar a ação em meio à cobrança por transparência do STF. Cobrado pelo Supremo Tribunal Federal a dar mais transparência às emendas parlamentares, o Congresso concentrou 1/5 dos recursos previstos neste ano em 6 ações genéricas de ministérios, que não detalham como a verba será aplicada. E há quase 10 bilhões reservados para itens como fomento à agricultura, que na prática podem incluir desde obras de pavimentação de ruas a compra de tratores. E no ano de 2016, parlamentares haviam destinado 1 bilhão para esses mesmos itens, em valores corrigidos pela inflação. E ainda na área da política, o ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o hospital 21 dias depois de cirurgia de 12 horas no intestino. E o ex-presidente deixou o hospital DF Star, em Brasília, com a recomendação médica de repousar de 3 a 4 semanas e também de receber as visitas de maneira reservada. Governo prepara ressarcimento de aposentados lesados no INSS. A proposta em estudo prevê a criação de um sistema de contestação para pensionistas. A proposta do governo para ressarcir aposentados e pensionistas lesados pelo esquema de descontos indevidos em benefícios pagos pelo INSS deve prever a criação de um sistema para contestações. Ainda não está fechado com quais recursos os aposentados serão pagos. E ainda sobre política, Ciro Gomes critica a queda de Lupe e a ala do PDT quer reavaliar apoio ao Planalto. Lideranças do PDT reagiram contra a demissão de Carlos Lupe do Ministério da Previdência. E abre aspas, isto é uma indignidade inexplicável, fecha aspas, disse o ex-presidenciável Ciro Gomes. E no Brasil, 8 em cada 10 professores já lidaram com casos de bullying. Incidentes ocorridos em 2023 foram relatados em pesquisa do Ministério da Educação com 395 mil docentes. E o número total pode ser maior, alerta pesquisadora.
Já para a área da economia, gás é a nova aposta das petroleiras pequenas e médias. Empresas ampliam infraestrutura para elevar produção e já miram vender gás para indústrias. E até 2029, investimentos totais no país chegarão a 2,3 bilhões de dólares. Falta de regulamentação trava avanço de cogumelos mágicos. O uso da psilocibina, o princípio ativo dos cogumelos mágicos, cresce no país, mas o status ambíguo da substância, que não é proibida nem permitida, atrapalha as pesquisas. E na editoria internacional, um ataque ao aeroporto israelense é atingido com um bombardeio. Principal porta de entrada de Israel, o aeroporto de Tel Aviv, teve o perímetro bombardeado ontem. E o jornal O Globo destaca aqui também uma entrevista com Everton Vieira Vargas. O embaixador do Brasil no Vaticano fala que relações de país com Santa Sé cresceram sob Francisco. E segundo ele, Brasil terá voz na eleição. E aqui o jornal O Globo também nos destaca esta imagem que fala sobre o cara crachá do conclave. Há 2 dias do início do conclave, os cardeais estão usando crachás com o próprio nome a pedido da Santa Sé, informa o jornalista Bernardo Melo Franco. Como 108 dos 133 votantes foram nomeados pelo Papa Francisco, a Capela Sistina estará cheia de eleitores que nunca haviam se visto até a semana passada. E como destaque do segundo caderno, altos e baixos de um show histórico. Lady Gaga teve recorde de público para uma artista mulher e postou que não esquecerá o que viveu. E na lista do que funcionou ou deixou a desejar no evento, caos na saída de Copacabana motivou reclamações. E por último, ainda sobre esse mesmo assunto, envolvendo o show da Lady Gaga, ataque à bomba é frustrado. Polícia Civil do Rio de Janeiro diz ter desarticulado o plano de atentado contra o público durante show de Lady Gaga. 2 suspeitos de tramar ataque em rede social foram presos. Agora o Oceli com os destaques da capa do jornal Correio Brasiliense. Correio Brasiliense, Sara, internautas, hoje o assunto principal na capa do jornal é sobre a sucessão no Vaticano. Igreja busca trilhar passos de Francisco. E que a foto é do arcebispo de Brasília, o Dom Paulo César Costa. Diz assim o texto da manchete. O luto de 9 dias pela morte de Francisco chegou ao fim ontem, domingo, com a realização da 9ª missa na Basílica de São Pedro. Encerrado o Novem Dialis, que é uma palavra em latim, os 133 cardeais que participarão do conclave, como o arcebispo de Brasília, o Dom Paulo César Costa, esse da foto, se voltam para escolher quem ocupará o trono de Pedro, de São Pedro, que foi o primeiro Papa. De perfil globalizado, o colégio cardinalício, reunido na Capela Sistina, se vê diante de um dilema. Seguir o caminho de abertura preconizado por Francisco, sem se afastar da ortodoxia católica em um mundo marcado por grandes transformações. Uma frase tirada aqui de Dom Alberto Flores, que é o arcebispo de Assunção e eleitor no conclave, que foi ouvido pelo jornalista Rodrigo Craveiro, ele que é o enviado especial do Correio Brasiliense, lá em Roma. Diz assim: temos esperança de que poderemos ter um sumo pontífice que continue o caminho aberto. Não será a mesma pessoa, mas provavelmente terá um carisma humilde.
Ainda sobre o mesmo assunto, o Correio Brasiliense foi ouvir o embaixador do Brasil na Santa Sé. É o Everton Vieira Vargas, esse aqui da foto. A diplomacia do Sumo Pontífice. E o embaixador do Brasil lá no Vaticano ressalta a atenção especial do Papa às questões internacionais. Ele disse: absolutamente todos os temas o Vaticano acompanha de perto. Ainda sobre o assunto, o Correio Brasiliense entrevistou o biólogo Otávio Nóbrega, ele que fala sobre envelhecimento, que depende de vários fatores, nem sempre genéticos. Hábitos podem fazer uma grande diferença. Ele faz uma idade cronológica, nem sempre define velhice. Na área de futebol, a chamada é para o jogo Palmeiras e Vasco, no Mané Garrincha, lá em Brasília. Palmeiras assume a ponta, força ofensiva dos jogadores Vitor Roque e Estevão definiu a vitória de 1-0 sobre o Vasco no estádio Mané Garrincha. O Alviverde, o Palmeiras, chega a 16 pontos no campeonato. O Gabigol, jogador, se vinga do Flamengo ao marcar nos minutos finais. O governo respira com CPI. Pressionado pelo escândalo do INSS, o Palácio do Planalto conta com a ajuda do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e do deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, para frear o ímpeto da oposição. Outra estratégia é estender a investigação dessa possível CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, à época do governo Jair Bolsonaro, porque o desconto indevido no pagamento das aposentadorias foi identificado ainda no governo de Jair Bolsonaro. Os que protocolaram o pedido de CPI querem que seja apurado somente agora, neste governo. O pessoal da situação concorda. É para ter CPI? Sim. Então vamos começar desde o início, pegando da gestão do presidente Bolsonaro para cá. É uma estratégia para que a investigação não vá para frente. A proposta de criar uma zona franca no Distrito Federal está sob ataque, sob críticas. Proposta do deputado José Neuto, do União Brasil do Goiás, de criar uma região de desenvolvimento industrial para cidades do DF e do entorno, recebe críticas da bancada de Amazonas. Aí o autor da proposta, José Neuto, diz: porque só em Manaus pode ter zona franca? Por que Brasília não pode ter uma zona franca? Quando chama de zona franca, é porque os impostos lá são cobrados menores e os produtos podem ser vendidos mais baratos. Luto e consternação em Brasília. Os corpos dos policiais militares Lucas Souza Diniz e Rafael Basílio dos Santos, mortos em acidente de carro, foram enterrados sob lágrimas, continências e chuva de pétalas.
Agora, no mundo animal, no mundo pet, protegidos e com RG. Moradora do Jardim Botânico, Daniela Cardoso e a mãe dela, Alcione Maria, encaram o programa Sim Patinhas, o sistema de registro de pets do governo federal, como essencial para a segurança de seus 4 cachorros. No caderno Diversão e Arte, a matéria chamada de capa é para um trio que veio do Piauí e hoje se faz candango, se faz brasiliense. Climério fala sobre a importância de receber o título de cidadão honorário de Brasília, concedido também aos irmãos Clodo e Clésio, em homenagem póstuma. São os migrantes vindos do Brasil inteiro que hoje se consideram candangos. Sobre o show de Lady Gaga, no Rio de Janeiro, no sábado à noite, a chamada de capa do Correio Brasiliense diz o seguinte: apaixonada pelo Brasil, teve bandeira brasileira, figurino com as cores nacionais, fã convidado ao palco, reverências à comunidade LGBTQIA+, e uma mensagem emocionada de agradecimento postada ontem nas suas redes sociais. Lady Gaga encantou o público com uma varinha de condão cheia de hits e apresentação impecável, com tudo que a diva pop e seus little monsters, os pequenos monstros, têm direito. Pequenos monstros é como são chamados os fãs de Lady Gaga mundo afora. Por último, ainda sobre o show, é que a polícia identificou radicais que planejavam um atentado no show. Show que reuniu mais de 2 milhões de pessoas lá na praia de Copacabana. E a Rede Globo transmitiu ao vivo esse show. A operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro frustrou um ataque a show de Lady Gaga planejado por disseminadores do discurso do ódio. Ódio que radicalizavam entre os adolescentes. Sara Raquel, o que é que nós temos na capa do jornal cearense O Povo? Bom, Celi, no alto da capa temos 2 chamadas. A primeira é sobre cidades. Usuários do mercado São Sebastião relatam alta nos preços em meio às chuvas. Já nas páginas azuis, às vésperas do conclave, teólogo Carlos Turci reflete sobre uma igreja que pode libertar. E a manchete de hoje é sobre uma reportagem que fala sobre essa operação do INSS. Abandono, fugas e apreensão. O Ceará na crise do INSS. O jornal O Povo visitou 2 associações e um escritório em Fortaleza que estariam ligados a um esquema desmantelado pela Polícia Federal em parceria com a CGU. E mais de 315 milhões de reais foram movimentados no Ceará. Já na área de esportes, mais vitorioso da história. Vožda faz 4 anos à frente do Fortaleza. Também o próximo destaque do caderno de cidades, baleada durante Réveillon. Após 5 cirurgias e 75 dias de internação, criança atingida por bala perdida tem recomeço. Já no caderno Vida e Arte, Festival Ceará Voador leva curtas e longas cearenses ao Poço da Draga. Já na área da política, as diferenças e semelhanças entre os candidatos que disputam o comando do PT em Fortaleza.
E no Farol de hoje, ataque à bomba no show de Lady Gaga foi impedido pela polícia. E por último, no caderno de economia do jornal O Povo, entrega da declaração do imposto de renda ainda não atingiu 50% aqui no Ceará. E agora o Oceli com os destaques do valor econômico desta segunda-feira. O valor econômico no alto da capa sempre traz 3 chamadinhas. E a primeira é na área de finanças. Câmbio menos depreciado e queda de commodities são uma boa notícia desinflacionária. Quem disse isso é Daniel Wickes. Contas públicas, contas do governo. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o do próximo ano de 2026 evidencia a necessidade de novas medidas de ajuste fiscal, porque as contas não estão batendo, tem conta no vermelho. Sobre o show da cantora Lady Gaga, no Rio de Janeiro, a chamada de capa diz que a artista fala em espetáculo histórico e cita alegria e orgulho. Frase dela: nada podia me preparar para a sensação no show. É um show que teve repercussão internacional por causa do público recorde, da quantidade de gente que ela conseguiu atrair, superando Madonna. A manchete do jornal é também sobre as contas públicas, dizendo que a União Federal, o governo federal, recupera 445 bilhões, mais do que isso, 445 bilhões e 800 milhões de reais da dívida ativa em negociações com os devedores. Diz assim a manchete: em 5 anos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional fechou acordos com contribuintes para o pagamento de 445,8 bilhões em dívidas tributárias e não tributárias. Desse total, 82 bilhões já entraram nos cofres públicos. Só nos primeiros 2 meses deste ano entraram nos cofres públicos de dívidas recuperadas pelo governo 5 bilhões de reais. A transação tributária tornou-se possível a partir de abril de 2020, com a edição da Lei 13.988. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional destaca que a recuperação de créditos inscritos em dívida ativa tem efeito direto no resultado primário, razão pela qual é um importante instrumento de arrecadação para o governo federal. Os 445 bilhões de reais são a soma com descontos do que os devedores se comprometeram a pagar desde 2020. Sem descontos, as dívidas negociadas somam cerca de 800 bi. A entrada dos recursos na conta do Tesouro Federal tem aumentado ano a ano, passando de 6,3 bilhões em 2021 para 34,1 bilhões em 2024, no ano passado. E este ano, só nos 2 primeiros meses, como eu falei, já foram 5 bilhões, só em 2 meses. Então, final do ano deve ultrapassar
esse do ano passado, que foram 6,3 bilhões. Foi, abre aspas, foi um acerto sem tamanho, como poucas vezes acertamos com uma política pública, diz João Gronetti, procurador-geral adjunto de gestão da dívida ativa da União e do FGTS. O total da dívida ativa federal é de aproximadamente 3 trilhões de reais e os valores transacionados só são descontados do estoque quando o compromisso é liquidado. Até lá, o montante integral sem descontos continua a ser computado no total. A Procuradoria-Geral da Fazenda, para a Procuradoria-Geral da Fazenda, a principal vantagem da transação é a possibilidade de negociação caso a caso, de acordo com a capacidade de pagamento de cada contribuinte. Abre aspas. O Refis, que é um programa de parcelamento de dívidas abertos pelo governo, não via as peculiaridades daquelas empresas. E na transação tributária conseguimos ver essas peculiaridades, diz a coordenadora-geral de negociações da Procuradoria da Fazenda, a senhora Mariana Leles Vieira. Naquele modelo, era dado o mesmo desconto para todos os contribuintes indistintamente, o que era criticado pelo órgão. Abre aspas, tinha empresa que se beneficiava muito mais do que precisava, afirma a procuradora Mariana Leles Vieira. Além disso, antes da transação, muitas empresas preferiam não pagar os tributos e esperar um refis para quitá-los com desconto, diz Mariana Vieira. Desde o primeiro refis, nos anos 2000, até essa nova lei de 2020, foram cerca de 40 parcelamentos. Diz ela, existia a lógica do refis, que foi um incentivo ao acúmulo de dívidas. Agora, existe uma nova dinâmica. O advogado Alan Viana afirma que, neste ano, liderou as transações realizadas pelas empresas aéreas Gol e Azul, que vão render 2,8 bilhões ao governo, de um total de 7,5 bilhões em dívidas, as duas companhias em dívidas para o governo. Outra chamada de capa do Valor Econômico lembrando que quarta-feira tem reunião do Copom. O Copom se reúne de 2 em 2 meses. E quarta-feira, dia 7, dia que começa o conclave lá em Roma, a taxa Selic pode mudar. E segundo a estimativa do Valor Econômico, a taxa de juros do Brasil deve ir para 14,75%. Dúvida persiste sobre, já está pensando em junho. Dúvida persiste sobre junho. Em meio à turbulência provocada pelas incertezas da política tarifária americana, o Copom deve elevar a taxa Selic na quarta-feira próxima em 0,5 ponto percentual, aí aumentando para 14,75%, segundo a expectativa de mais de uma centena de instituições financeiras consultada pelo Valor. Mas isso é uma expectativa, porque há quem aponte apenas um aumento de, não 0,5 ponto, mas de 0,25% percentual. E duas empresas apostam em 0,75%. Se isso acontecer, a taxa Selic vai para 15%.
Ministério das Mulheres é alvo da próxima troca de Lula. E a aposta aqui é que a atual ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, será trocada por Márcia Lopes. Ministério das Mulheres é alvo da próxima troca. Tem também aqui na capa do Valor Econômico uma entrevista com Taciana Lopes. Com a desmaterialização dos meios de pagamento, cartão através do celular, tags no carro, etc., o desafio do marketing é continuar relevante quando o próprio produto some da vista. Diz a Taciana, a experiência ideal de pagamento é aquela que você nem percebe que aconteceu, mas ainda assim a marca precisa estar lá, diz Taciana Lopes, vice-presidente de marketing e comunicação do Mastercard Brasil. O Valor Econômico entrevistou o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o Thomas Chesnon, e ele diz que seu país vive a mais ampla tentativa de mudanças estatal em mais de 60 anos. A frase dele nessa entrevista: esse esforço não tem como objetivo só atacar o déficit nas contas, mas também mudar a forma como o governo americano atua na economia dos Estados Unidos e internacionalmente. Agora, nas páginas internas do jornal Estado de São Paulo, temos aqui a coluna do Estadão. A coluna escreve: Justiça condena 28 vezes em uma semana alvo da Polícia Federal por descontos em aposentadorias. A Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, CONAFE, investigada pela Polícia Federal por supostas fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, foi condenada 28 vezes em apenas 7 dias a devolver dinheiro tomado indevidamente de aposentados e pensionistas. Em um levantamento da coluna, junto a 8 tribunais estaduais, identificou as sentenças que foram assinadas na semana seguinte à mega operação da Polícia Federal contra descontos bilionários em benefícios previdenciários, deflagrada no último dia 23. E nas ações judiciais, aposentados de baixa renda relataram surpresa ao identificar débitos na folha de pagamento feitos durante anos pela CONAFE, sem qualquer autorização ou aviso, e procurada, a Confederação não respondeu. E na maioria das condenações, a CONAFE foi obrigada pela Justiça não só a restituir os recursos descontados indevidamente dos beneficiários, mas também a devolver o dinheiro em dobro e a pagar indenização por danos morais. E dos 28 processos judiciais, 17 foram ignorados pela entidade, que não apresentou defesa alguma. Em 16 ações, os aposentados e pensionistas obtiveram um direito da justiça gratuita, isto é, comprovaram que tinham baixa renda e não poderiam arcar com os custos processuais. E uma das vítimas disse à Justiça de Mato Grosso do Sul que, ao abrir o aplicativo Meu INSS, tomou um susto ao ver descontos no contra-cheque feitos pela CONAFE nos 4 anos anteriores. O resultado: R$3,1 mil de prejuízo. A aposentada receberá a quantia de volta, além de R$3 mil por danos morais, conforme decisão assinada no último dia 26. E na seção Pronto Falei, temos um destaque para a fala da ministra Gleisi Hoffmann. Ela disse o seguinte: os crimes contra aposentados e pensionistas do INSS começaram no governo Bolsonaro, mas só estão sendo combatidos no governo do presidente Lula. Já na página dos editoriais do Estado de São Paulo, o necessário debate sobre o mínimo.
nenhuma âncora fiscal será capaz de conter a dívida enquanto o PT continuar a interditar a discussão sobre o salário mínimo e sua vinculação com benefícios previdenciários e assistenciais. E o próximo texto, na educação, a pandemia não acabou. Dados do SAEB mostram recuperação lenta após a pandemia, que só agravou problemas crônicos da educação nacional, como a defasagem do ensino médio e da formação em matemática. Agora, nas páginas de política desta segunda-feira, a primeira matéria é sobre os estados. Metade dos governadores deve sair para disputar novos cargos em 2026. Entre os chefes do Executivo Estadual que não poderão tentar reeleição, ao menos 13 já indicam que podem concorrer no ano que vem ao Palácio do Planalto ou ao Senado. Praticamente a metade das unidades federativas do país deverão ser comandadas por vice-governadores a partir de 2026. Há um ano do prazo de desincompatibilização dos cargos, em abril próximo, 13 governadores já sinalizaram interesse em disputar o próximo pleito, segundo levantamento realizado pelo jornal O Estado de São Paulo. E entre os 27 chefes do Executivo Estadual, 18 não poderão disputar a reeleição, uma vez que já estão em seu segundo mandato. E desses, ao menos 13 já demonstraram vontade de se lançar a cargos no Senado Federal ou na Presidência da República. E se decidirem, de fato, concorrer, no caso, eles deverão se afastar dos cargos até abril do próximo ano, cumprindo o prazo legal que exige o afastamento de governadores ao menos 6 meses antes da eleição. O Estado de São Paulo também nos traz aqui um destaque. Caso os vices assumam, o MDB poderá se tornar o partido com maior número de estados sob a sua liderança. E no Executivo, Márcia Lopes diz ter sido convidada para a pasta das mulheres. A ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes, disse ter recebido um convite do presidente Lula para assumir a pasta das mulheres, hoje chefiada por Cida Gonçalves. A afirmação foi dada ao site Platô BR. A Secretaria de Comunicação do Planalto não se manifestou. A petista deve estar em Brasília hoje. Ela é irmã de um dos aliados históricos de Lula, Gilberto Carvalho, que foi chefe de gabinete da Presidência da República durante os 8 primeiros anos dos governos do PT e ministro-chefe da Secretaria-Geral durante o primeiro governo de Dilma Rousseff. A gestão Cida Gonçalves, o ministério, vinha sofrendo contestações. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu arquivar em fevereiro um conjunto de denúncias que imputava assédio moral à ministra. E ainda sobre política, após saída de Lupe, a ala do PDT ligada a Ciro Gomes defende independência. Grupo próximo ao ex-governador afirma que alinhamento com o governo Lula em votações no Congresso se devia à lealdade ao ex-ministro. Desembargador levava R$30 mil em porta-luvas. Polícia Federal vê corrupção. Já no caderno internacional, Trump descarta terceiro mandato e sugere Vance ou Rubio como sucessores. Em entrevista, o presidente relativizou seus últimos comentários sobre reeleição e disse não saber se deve respeitar a Constituição em processos de deportação. Míssil lançado do Iêmen cai perto de aeroporto de Israel. Grupo rebelde Houthi ameaçou atacar novamente o principal aeroporto de Tel Aviv e sugeriu a suspensão de todos os voos. E o premier israelense disse que vai responder aos Houthis e ao Irã em momento oportuno. Já na editoria Metrópole, dossiê sobre papáveis expõe tentativa de influenciar cardeais em conclave. A mulher que Francisco chamou do Brasil para repensar a igreja. Uma mulher preta, filha de lavadeira, sabe o que é ser mulher em nossa sociedade.
Cardeais negam divisão, mas veem possibilidade de um conclave longo. Questão levantada por brasileiro é que muitos prelados não se conhecem por causa da ampliação do colégio cardinalício. Dino suspende julgamento sobre escola cívico-militar. Agora falando sobre educação. STF julga se mantém ou não uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que liberou a implementação do programa em São Paulo. E a lista oficial com os colégios selecionados pelo governo do estado saiu há uma semana. Polícia rastreia grupos de ódio e impede ataque à bomba no show de Lady Gaga. Suspeito de recrutar participantes virtualmente foi preso e mandados foram cumpridos em várias cidades do Brasil. E no caso, o líder do grupo criminoso e autor do plano foi preso. E um adolescente acabou apreendido. E esse mesmo adolescente foi apreendido por armazenamento de pornografia infantil no Rio de Janeiro. E esse material foi apreendido em São Vicente. O adolescente foi liberado depois que o pai compareceu à delegacia. Já no caderno de esportes, a primeira matéria é sobre o Campeonato Brasileiro. Vitor Roque dá vitória ao Palmeiras. Jovem atacante marca pela primeira vez pelo Alviverde em seu 13º jogo e triunfo por 1-0 sobre o Vasco, aliado à derrota do Flamengo, coloca o time na liderança. E Santos perde de novo e segue em penúltimo. E sobre vôlei. Cruzeiro vira, derrota Campinas e conquista a Superliga pela 9ª vez. Já para a Fórmula 1, Oscar Piastri vence em Miami e Hamilton bate boca na Ferrari. Já no caderno de Economia e Negócios, sobre contas públicas, envelhecimento, geração Z e aplicativos pedem nova reforma da Previdência. População mais idosa, com maior demanda por aposentadorias e mudanças nas relações e nas preferências de trabalho, põem em xeque o modelo adotado pelo Brasil. E aqui nós temos uma entrevista com Mário Mesquita. Precisamos de outra política fiscal para ter juro menor. Economista-chefe do Itaú diz que tarifaço pode gerar desinflação, mas que Banco Central deve manter vigilância. E por último, ainda no caderno de Economia e Negócios, sobre o governo dos Estados Unidos. Trump mantém Powell, mas cobra corte. O presidente americano comentou que a política monetária atual prejudica crescimento econômico dos Estados Unidos. Agora eu convido o Oceli para apresentar as páginas internas do jornal O Globo desta segunda-feira. Sara, o jornal Globo se pronuncia, opina sobre dois assuntos na edição desta segunda-feira, dia 5 de maio. O primeiro é um assunto internacional. Diz assim: é preciso sabedoria ao tirar proveito do avanço da China. Investimento chinês bate recorde no Brasil. E país responde por 41% do superávit brasileiro. Isso o país, a China. O risco, segundo o jornal, é criar uma dependência a esse mercado chinês. O segundo assunto também é na área internacional. Tragédia humanitária no Sudão requer ação imediata de atores globais. Em 2 anos, 150 mil pessoas morreram lá em Sudão, na África. 13 milhões tiveram de fugir do país por conta da guerra e 25 milhões são ameaçados de morte pela fome por conta da guerra. Geralmente, a mídia internacional dá destaque para as 2 guerras, lá em Israel, com faixa de Gaza, com Hamas, e Rússia e Ucrânia. O jornal Globo de hoje coloca uma luz, uma lupa, em cima desta outra guerra, que é pouca divulgada lá em Sudão
em 2 anos com 150 mil mortos. Nas páginas de política, primeira matéria no jornal Globo é sobre emenda parlamentar. Balaio sem transparência. Cobrado pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso concentra 10 bilhões de reais em emendas parlamentares para ações que não detalham os gastos. É por isso que é chamado de orçamento secreto, escondido. Diz assim o texto desta matéria. Cobrado pelo Supremo Tribunal Federal a dar mais transparência aos recursos das emendas parlamentares, o Congresso concentrou 1/5 dos recursos previstos neste ano de 2025 em ações genéricas, que não detalham como a verba, como o dinheiro será aplicado. Levantamento do jornal Globo mostra que foram 9,7 bilhões de reais reservados para itens como o guarda-chuva chamado fomento à agricultura. Outro item, guarda-chuva, dinheiro para apoio a projetos de infraestrutura turística, que na prática podem incluir desde obras de pavimentação em ruas a compra de tratores. Nesse guarda-chuva, fomento à agricultura pode ser a compra de uma enxada até uma compra de um trator. Outro, apoio a projetos de infraestrutura turística. Pode ser até mandar fazer um calçamento como um parque aquático. A destinação exata, porém, só é definida após tratativas dos congressistas, deputados e senadores com as prefeituras e governos estaduais. É como se o dinheiro fosse enviado para um caixa geral a fim de ser gasto conforme a conveniência política dos deputados e senadores responsáveis por enviar o dinheiro. Especialistas veem uma estratégia para dificultar que a verba seja rastreada por órgãos de controle, como a Controladoria Geral da União, como o TCU, Tribunal de Contas da União. Ao todo, os recursos foram concentrados em 6 das 275 ações previstas no orçamento de 2025, que receberam emendas. Essas rubricas genéricas, tipo apoio a projetos de infraestrutura turística, outro tipo de rubrica genérica, fomento à agricultura, pois essas rubricas genéricas incluem ainda itens como apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, outra rubrica genérica, desenvolvimento de atividades e apoio a projetos de esporte, educação e lazer. Outra, desenvolvimento de políticas de segurança pública. Aí cabe tudo. O valor destinado a essas 6 ações específicas aumentou cerca de 10 vezes nos últimos anos, acompanhando o crescimento dos valores das emendas parlamentares. Em 2016, por exemplo, parlamentares haviam destinado 1 bilhão de reais para esses mesmos itens
em valores corrigidos pela inflação. A ação genérica que recebeu a maior cifra neste ano de 2025, com 3 bilhões e 65 milhões, é descrita como apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado. O que isso quer dizer? Apoio a projetos de desenvolvimento sustentável local integrado, vinculado ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. A pasta é comandada por Valdez Góes. Ele é filiado ao PDT, mas foi indicado para o cargo pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que é filiado ao Partido União Brasil do Amapá. Segundo o manual de emendas distribuído aos parlamentares, essa ação permite que o dinheiro seja usado para construção e manutenção de vias, mas também para aquisição de máquinas agrícolas e construção de abatedouros públicos, tipo de frigorífico, né? Também pode ser usado para cisternas, entre outras. Essa ação sozinha representa 44% dos recursos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, além dos 3,65 bilhões de emendas parlamentares, a mais 1 bilhão de verbas da própria pasta, dos próprios recursos orçamentários da pasta. O senador Weverton, que é do PDT do Maranhão, correligionário do Valdez Góes, foi o que destinou a maior emenda para a ação genérica do Ministério da Integração. Destinou só de uma vez 23 milhões de reais. Isso na cota dele, senador Weverton. O valor, segundo ele, deve ser aplicado no Maranhão, seu reduto eleitoral, em obras e aquisição de caminhões, aquisição de tratores, grades aradouras e também carretas agrícolas. O parlamentar disse que enviará um ofício ao Ministério informando como e onde os recursos deverão ser gastos. Sobre esse assunto, o texto da matéria diz que há 10 dias o ministro do STF, Flávio Dino, que também é do Maranhão, determinou que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal informem como será feita a identificação dos autores das emendas de comissão e também das emendas de bancada parlamentar dos estados. Ele também solicitou que a Advocacia Geral da União, a AGU, esclareça o uso do cadastro integrado de projetos de investimento, ferramenta que deve indicar se os recursos estão sendo aplicados em projetos estruturantes. Ainda nas páginas de política, uma matéria sobre a demissão do ministro Carlos Lupe, da Previdência Social. Saída de Lupe desagrada a ala do PT, que avalia relação com Lula. Diz assim a matéria: brigando para reverter uma trajetória recente de encolhimento, o PDT reavalia a relação com o governo Lula, reavalia relação com o governo Lula, após a demissão do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, na esteira de uma investigação de supostas fraudes praticadas por entidades conveniadas com o INSS. A saída de Lupe
despertou incômodo da bancada do partido, que costuma aderir majoritariamente ao governo na Câmara Federal, e também gerou críticas do ex-presidenciável Ciro Gomes, que vem se destacando de forma oposicionista ao PT. Apesar da troca na Previdência ampliar a pressão interna por distanciamento do PDT em relação a Lula, a aposta do partido por sobrevivência eleitoral no próximo ano passa por uma federação com outros partidos da base petista, em especial com o PSB, Partido Socialista Brasileiro. Eles tentam essas federações para tentar sobreviver eleitoralmente. Os próximos passos serão conduzidos diretamente por Carlos Lupe, que agora, fora do ministério, retorna à presidência nacional do partido. Ele havia se licenciado do cargo que ocupa. Ele ocupa desde a morte de Leonel Brizola, em 2004. Carlos Lupe é presidente do PDT desde 2004, quando Leonel Brizola, que era o presidente, morreu. O deputado federal cearense André Figueiredo, que dirigiu o partido interinamente nos últimos 2 anos, afirmou que, a princípio, não há rompimento do PDT com o governo federal, mas que a discussão sobre o relacionamento com o governo, abre aspas, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, fecha aspas, disse André Figueiredo. André Figueiredo, que é o presidente estadual do PDT no Ceará. O André Figueiredo disse esta frase para o Jornal Globo. Realmente deixou bastante incômodo na bancada a maneira como Lupe foi tratado. O Volney Queiroz tem amizade muito forte com Lula há muito tempo e é uma pessoa querida de todos nós, deputados. Mas a indicação dele, Volney Queiroz, não passou pelo partido. Fecha aspas, afirmou Figueiredo. Já Ciro Gomes, como manteve uma relação amigável com Carlos Lupe no governo Lula após as eleições de 2022, reagiu à nomeação de Volney Queiroz como novo ministro, chamando a situação de, abre aspas, indignidade inexplicável, fecha aspas. A manifestação de Ciro ocorreu em um comentário nas redes sociais do próprio partido, PDT, que anunciava a troca no ministério. Escreveu Lula nessa postagem do partido, noticiando a troca do titular do Ministério da Previdência Social. Abre aspas. Estou muito envergonhado. Isto é uma indignidade inexplicável. Fecha aspas, escreveu Ciro. O novo ministro, ex-deputado pelo PDT por Pernambuco, desagradou Ciro em 2022, porque por não se engajar na campanha do presidenciável Ciro Gomes do partido. À época, Volney, que era deputado federal, estava no 6º mandato, mostrou simpatia pela candidatura do PT, do Lula, e posteriormente fez parte do gabinete de transição após a vitória do PT na eleição presidencial de 2022. Lula o chamou para compor a equipe de transição entre os governos.
chamou o Volney Queiroz. Volney Queiroz atualmente estava na Secretaria Executiva do Ministério da Previdência. E Lula, sem consultar o Carlos Lupe, o nomeou titular da pasta e aconselhando Carlos Lupe a pedir demissão. A postura, continua o texto da matéria, a postura oposicionista de Ciro em relação ao governo Lula é minoritária dentro do PDT, mas integrantes do partido avaliam que o ex-presidenciável segue se movimentando na tentativa de influenciar os rumos do partido. Há cerca de um mês, por exemplo, Ciro participou de uma reunião com a bancada da sigla em Brasília. No início do ano, Lupe fez um afago a um dos principais aliados de Ciro na sigla, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o incentivou a construir uma chapa para disputar a próxima eleição ao governo do Ceará contra o candidato do PT, que será o governador Eumano de Freitas. Ciro já descartou publicamente a possibilidade de se lançar novamente à presidência da República, após ter colhido em 2022 seu pior desempenho em 4 tentativas. Em 2022 ele ficou com 3% dos votos válidos na eleição. O André Figueiredo, no entanto, afirma que Ciro não foge de nenhuma missão. Em 2018, quando Ciro marcou 12% no primeiro turno da eleição presidencial, o PDT elegeu 28 deputados federais. Foram os melhores números do partido na Câmara Federal, no pós-Brizola, principal liderança e fundador do PDT. Já na eleição de 2022, com uma candidatura pouco competitiva de Ciro Gomes, que terminou com 3% dos votos válidos, o partido encolheu na Câmara Federal. Só elegeu 17 cadeiras. Eram 28, baixou para 17. O desempenho do PDT deixa o partido sob risco de não superar a cláusula de barreira, que exigirá, nas eleições do próximo ano, não só do PDT, mas de todos os partidos, a cláusula de barreira, que já é uma lei, ela é escalonada, cada eleição vai se exigindo mais dos partidos, para que eles continuem existindo e ganhando dinheiro, tanto do fundo partidário como do fundo eleitoral. Pois a cláusula de barreira exigirá que ao menos 13 deputados federais sejam eleitos. Distribuídos, esses 13 deputados federais, distribuídos por um mínimo de 9 estados. Quer dizer, são 2 barreiras. Cada partido tem que eleger 13, no mínimo, 13 deputados federais e representando 9 estados brasileiros, para que os partidos tenham acesso a recursos públicos, tanto do fundo partidário como do fundo eleitoral, e tenha direito ao tempo de propaganda em rádio e TV. Se não conseguir, é caixão, não sobrevive. Então, por isso que o PSDB está procurando se fundir com Podemos e outras siglas, tentando aqui se fundir para que a nova sigla alcance o mínimo de 13 deputados federais, divididos em 9 estados da federação. Um sinal amarelo, continua o texto da matéria, um sinal amarelo
se acendeu nas eleições municipais do ano passado, quando o PDT viu seu número de prefeitos eleitos cair pela metade, na comparação das eleições municipais de 2020. E perdeu ainda as duas capitais que governava. Governava Fortaleza, com José Sarto, perdeu. E governava Aracaju, em Sergipe, também perdeu. Na tentativa de se afastar da faixa de corte, Lupe entabulou conversas com partidos como o PSB, do vice-presidente Geraldo Alckmin, e também começou as conversas com o Cidadania. Hoje o Cidadania faz uma federação com o PSDB, só lembrando, e com o Cidadania, para discutir a criação de uma nova federação. Não é fusão, é uma federação. Federação é uma coligação por um tempo mais elastecido. Antigamente a coligação era só para o momento da eleição. Depois cada partido seguiu o seu rumo, seja na Câmara Municipal, seja no governo, seja na Câmara Federal e seja no Senado. Agora não. O nome federação é uma coligação que dura por 4 anos. Dura o mandato inteiro, a gestão inteira. Então, Carlos Lupe já iniciou conversas com o PSB, cujo presidente nacional é o Carlos Siqueira, mas vai ser substituído agora, em maio, no Congresso Nacional do PSB, pelo João Campos, prefeito de Recife. É ele que vai ser o próximo presidente nacional do PSB. E também ele está conversando, o Carlos Lupe, com o Cidadania. No início deste ano, quando ainda estava no governo, Lupe chegou a ventilar a possibilidade de uma federação com o próprio PT. O PT hoje tem federação com o PCdoB e com o PV. Eles formam uma federação só, PT, PCdoB e PV. Então, Lupe chegou a ventilar a possibilidade de uma federação com o próprio PT, hipótese que incomoda a ala mais ligada ao cearense Ciro Gomes. No caso do PSB, um dos entraves a esta federação é o fato de o partido ter contribuído, o PSB, ter contribuído para a desidratação do PDT, principalmente no Ceará. O irmão de Ciro Gomes, o senador Cid Gomes, deixou o PDT após atritos familiares nas eleições de 2022 e levou consigo para o PSB quase 40 prefeitos cearenses e uma dezena de deputados estaduais ex-pedetistas. Na semana passada, em um congresso do PSB no Ceará, Cid também convidou 4 deputados federais do PDT a tomarem o mesmo caminho. O partido já espera perder ao menos 2 deputados federais. No mesmo evento, o senador Cid Gomes fez um aceno ao irmão Ciro Gomes, afirmando que, abre aspas, jamais entrará em lado oposto ao de Ciro na questão nacional. Quer dizer, na questão, as críticas que o Ciro faz ao governo de Lula. Nessa questão, diz Cid Gomes, eu estou com Ciro. Sobre essa questão do PSB, outra matéria aqui debaixo dessa principal é mostrando aqui o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, aqui no meio de camisa branca, o prefeito de Recife, João Campos, e a deputada federal do PSB de São Paulo, Tabata Amaral, que é noiva. Ela é noiva de João Campos. Os 3 lá no evento do PSB em São Paulo. E diz assim a manchete, o título desta matéria: João Campos percorre estados e faz coro por Geraldo Alckmin, vice na chapa de Lula, caso Lula
seja candidato a um novo mandato. Prestes a assumir a presidência nacional do PSB, o prefeito de Recife projeta ampliação de bancadas no Legislativo e defende sequência de chapa entre, novamente, a dobradinha Lula e Geraldo Alckmin. Mas alas dentro do PT defendem que Geraldo Alckmin seja candidato a governador de São Paulo. Carlos Siqueira, numa entrevista, mesmo aqui ao Jornal o Globo, é contra. Ele disse que é queimar etapa. Por isso que eles estão defendendo o nome do ex-governador Márcio França para ser candidato a governador de São Paulo para disputar com o atual Tarcísio de Freitas e deixar Geraldo Alckmin livre para ser novamente candidato a vice na chapa com Lula. Eu encerro por aqui nesta matéria de política do Jornal o Globo, nas páginas internas, e pergunto aqui à colega Sara Raquel, o que é que nós temos nas páginas internas do Correio Brasiliense? Nas páginas internas do jornal Correio Brasiliense, a primeira matéria é sobre o escândalo do INSS. O governo ganha tempo para enfrentar CPMI. Alcolumbre e Mota vão com Lula à Rússia e à China. Assim, Planalto tem possibilidade de se articular contra a investigação parlamentar. Mantido o calendário do Congresso para as próximas semanas, o governo terá tempo até que a oposição consiga colocar de pé uma comissão parlamentar mista de inquérito, CPMI, para investigar os descontos irregulares em aposentadorias e pensões pagas pelo INSS. É que não há previsão de sessão deliberativa conjunta das duas casas legislativas nos próximos dias, o que é fundamental para que haja leitura do pedido a ser apresentado pelos oposicionistas ainda hoje, uma vez que o documento já consta com o número regimental de assinaturas. E a avaliação é de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, dará tempo para que o governo se organize, inclusive no atendimento às demandas da base aliada, no sentido de se equipar contra a eventual CPMI. E com a faca da comissão de inquérito em mãos, Alcolumbre ganha ainda mais força ante o Palácio do Planalto para exigir a aprovação de pesquisa para prospecção de petróleo na margem equatorial, cobrança que reforçou ao presidente Lula na viagem a Roma para o funeral do Papa Francisco. E, além disso, o senador quer levar adiante a remoção de Alexandre Silveira, do partido PSD de Minas Gerais, indicação do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, também de Minas Gerais, do Ministério das Minas e Energia. Com União Brasil na presidência da casa, interlocutores de Alcolumbre afirmam que ele cobrará, na verdade, do governo o espaço proporcional ao que o partido ocupa no Congresso. E Lula, por hora, não deu sinais de que pretenda mexer na pasta para evitar a CPI do INSS. E no final deste texto, o Correio Brasiliense destaca que, até aqui, as trocas de nomes não amenizaram o desgaste. A oposição segue pressionando pela abertura de uma investigação no parlamento e a senadora Damares Alves recorreu à justiça na tentativa de evitar a posse de Volney na Previdência. No caso, na petição, ela lembra que o hoje ministro era o secretário executivo da pasta e presidiu a reunião em que houve a apresentação de um relatório sobre esses desvios. O que se diz no ministério, porém, é que, embora fossem do mesmo partido, Lupe escanteou o atual ministro das decisões. E ainda sobre este mesmo assunto, relatório lista irregularidades. De acordo com o relatório de apuração das denúncias relativas a descontos associativos na folha de pagamento do regime geral da Previdência Social, exercício 2024, um rol de irregularidades foram encontradas pelos auditores entre janeiro de 2023 e maio do ano passado, no esquema de descontos irregulares de aposentados
e pensionistas. Calcula-se que as deduções ilegais atingiram cerca de 45,5 milhões de reais no período analisado. E a próxima matéria é uma matéria especial, na verdade, que faz alusão aos 40 anos da democracia. Mega inflação e nova carta pressionam o governo Sarney. Com a morte de Tancredo, o que era provisório torna-se definitivo. O presidente assume o compromisso do amigo, que não subiu a rampa do Palácio do Planalto, de pôr a economia em ordem e de elaborar uma Constituição digna da nova República. Já na Editoria Brasil, polícia frustra ataque à bomba no Mega Show. Envolvidos atuavam em plataformas digitais, promovendo disseminação de crimes de ódio, automutilação e até mesmo pedofilia. Já na área da economia, Zona Franca do Distrito Federal sob fogo cruzado. Texto propõe a inclusão de 28 municípios de Goiás e 4 de Minas Gerais. Parlamentares alegam ameaça a modelo de Manaus. Já no Caderno Mundo, sobre novos rumos, o dilema na Capela Sistina. Os 133 cardeais com poder de voto no conclave, a partir de quarta-feira, terão que decidir se seguem o caminho aberto pelo Papa Francisco ou se apostam em uma abordagem mais ortodoxa para o comando da Igreja Católica. E os fiéis esperam um pontífice próximo ao povo. E ainda sobre este mesmo assunto, nada escapa ao radar da Igreja. Ao Correio Brasiliense, o embaixador do Brasil na Santa Sé afirmou que temas delicados tratados pelo Papa Francisco devem ser mantidos na ordem de prioridades do futuro sucessor, de vanguarda ou não, e que é possível uma visita ao país. Já no Caderno de Cidades, urbanismo, aumenta o número de derrubada de invasões. A ADF Legal vem realizando ações para recuperar terras públicas que são ocupadas ilegalmente. Plano Piloto e Vicente Pires são as regiões que mais registraram o problema. O crime persiste, segundo especialistas, devido ao crescimento acelerado da população no Distrito Federal. E ainda neste mesmo caderno, temos aqui homenagens aos militares. Sepultamentos dos formandos do curso da PMDF que morreram após acidente no setor de Clube Sul ocorreram ontem. Outras 2 vítimas permanecem internadas e passarão por novas cirurgias. E agora uma próxima matéria é sobre os animais de estimação, bichinhos registrados e seguros. Ferramenta digital reúne dados sobre cães e gatos e pode ajudar a combater o abandono e os maus tratos no Brasil. E tutores recebem uma carteirinha com QR Code e identificação válida em todo o território nacional. Já no Caderno de Esportes, jogo do Tigrinho. Palmeiras atua melhor, vence um desfalcado Vasco no Mané Garrincha e toma a liderança da Série A do Flamengo. Depois de longa espera de 13 partidas, Vitor Roque comemora o primeiro gol com a camisa 9 do Alviverde. E por último, sobre o Brasileirão, brilha a estrela de Gabigol. No reencontro com o Flamengo, atacante perde pênalti, faz um rebote e aplica a lei do ex na vitória do Cruzeiro. E esses foram os principais destaques dos jornais aqui do nosso país. Gostaríamos de agradecer pela sua companhia até aqui e convidá-los mais uma vez para que vocês acompanhem a programação da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado.